Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome de Cristo Jesus. Saúdo o povo de Deus com a mais gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é teu irmão em Cristo, presbítero Marlon Ricardo Bege, pastor dirigente das igrejas pentecostais do Filho de Deus aqui do estado do Paraná e também responsável pelos membros a larga distância. Amém, meus irmãos? Bom, meus queridos e amados irmãos ouvintes deste áudio, eu gostaria de estar trazendo uma palavra de meditação a toda a igreja de Cristo que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 33. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia, vou ler o 32 e o 33 na verdade. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Bom, meus queridos e amados irmãos ouvintes desse áudio, estamos aí vivendo dias em que nós estamos presenciando uma enxurrada, eu diria, de revelações ou revelamentos, que estão aí circulando principalmente no YouTube. Amém? Revelações assim que eu já digo de antemão, não tem pé e nem cabeça. Amém? São revelações que não têm, que carecem, vamos dizer assim, de base bíblica. Amém? Carecem de base bíblica, carecem de uma confirmação dentro das escrituras sagradas. Amém? Estamos vivendo vendo pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, que, aleluias, estão dizendo que usar gravata é pecado, você ter um pote da marca Tupperware é pecado, estão dizendo aí que usar relógio é pecado, falam também que chocolate da Garoto, que eu gosto muito de comer um chocolatinho da Garoto, é pecado. Amém? E tantas outras coisas que eu já vi, falam que emoji é pecado, Fala doutrina das duas calças, doutrina da bermuda por baixo da calça. Doutrinas tão estranhas, meus amados irmãos, que, glórias a Deus, glória a Jesus, que carecem, como eu disse, de base bíblica. E eu só queria saber, por parte desses irmãos aí que pregam isso, amém, que dizem que teve revelação ou coisa parecida, qual é a base que eles têm para bíblica, dentro da Bíblia, para me mostrar, ou para mostrar para nós aqui, que dê confirmação a isso, sabe? Porque o que eu ando preocupado não é nem muito com que esses irmãos pregam, mas sim a quantidade de irmãos que acreditam em tais indivíduos. Amém? A palavra do Senhor, meus amados irmãos, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 1, nos diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Se nós prestarmos bem atenção nesse versículo, meus amados irmãos, a palavra espíritos aqui, de 1 João 4:1, está em letra minúscula. O que quer dizer? Não está falando aqui do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus, não está falando. Mas está falando do Espírito do homem. Amém?
Como lemos aqui na leitura, em 1 Coríntios 14, 32, lá diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então ela está falando o quê? O espírito do profeta, ou seja, do homem. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias. E o versículo 2 diz: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Aqui está falando já do Espírito Santo. Amém? Todo espírito, letra minúscula, ou seja, espírito do homem, que confessa que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus. Amém? Então, toda pessoa que se diz homem de Deus, profeta ou profetiza de Deus, toda revelação que você passa tem que ter base bíblica. Tem que haver base bíblica. Porque senão, não há como darmos crédito a tal revelação, a tal profecia, ou até mesmo uma pregação. Amém? Quando a gente abre a Bíblia, meus amados irmãos, e vemos lá em Apocalipse, capítulo 2, nas primeiras cartas, no qual Deus manda João enviar aos anjos da igreja, e já diz anjos no sentido de mensageiros, ou seja, pastores. Amém? Nós vemos, glórias a Deus, ali no capítulo 2, versículo 2, quando João envia a carta, é enviada a carta ao anjo da igreja de Éfeso, No versículo 2 diz assim, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Amém? Então é assim, meus amados irmãos, você fazer prova de uma revelação, de uma profecia, ou até mesmo uma pregação, não é pecado não. Você não vai estar blasfemando contra o Espírito Santo se você fizer isso. Muito pelo contrário. Você vai estar agindo com sabedoria porque você quer conhecer a verdade. Amém? O que está acontecendo com muitos irmãos que vejo aí em determinados canais e vejo comentários, são comentários assim, de pessoas que, irmãos, chega a dar dó. Eu sinto dó. Eu sinto uma dó, uma compaixão tremenda por essas almas. Para você ver que eles estão completamente perdidos, assim, no sentido de sem direção. Não perdidos com relação à salvação, mas estão assim, desnorteados, sem saber o que fazer. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Porque uma revelação que é de Deus, uma pregação, uma profecia que é de Deus, primeiramente ela tem que estar respaldada na palavra. Tem que estar respaldada na palavra. Amém? Tem que ter respaldo na palavra. Amém? E eu não vou cansar de repetir isso aqui quantas vezes for necessário. Se for necessário fazer mais áudios para falar disso, nós vamos falar até, aleluias, que cada um de vocês sejam gerados em Cristo. Amém? Por enquanto, nós vamos sofrendo as dores de parto. Amém? Vamos sofrendo as dores de parto. Até que Cristo seja gerado em vocês. Aleluias. Glórias a Deus. Façam prova do que vocês têm visto e ouvido. Não saiam acreditando em qualquer coisa. Tem um cidadão aí dizendo que ele orou a Deus, dizendo que Deus permitiu usar o Telegram. E nós sabemos que o Telegram é tão maligno, é tão diabólico quanto o WhatsApp. Eles têm a mesma ideia. E Deus aqui já tem mostrado, tem revelado, aleluia, que o Telegram é do diabo tanto quanto o WhatsApp. É tanto quanto. E, aleluias, é possível você achar isso dentro das Escrituras. Amém? Mas como assim, pastor Marlon? Está escrito na Bíblia, não de forma explícita, mas implícita. Se você que é espiritual, você vai entender aonde está escrito. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Para que a gente saiba que uma coisa que não agrada a Deus, Deus, ele repudia que algo seja pecado, nem sempre isso está escrito em letras garrafais na Bíblia. Às vezes, dependendo do que seja, está implícito, ou seja, está ali em oculto. E isso só os espirituais conseguem discernir isso. Amém? Conseguem discernir. Amém?
E glórias a Deus, glória a Jesus. Mas só que tem coisa, meus amados irmãos, que não tem base. Amém? Vamos falar um pouquinho da gravata, por exemplo, né? Do cidadão que está falando que gravata é pecado. Se gravata fosse pecado, como ele mesmo afirma, então quer dizer que Daniel Berg, Gunnar Wingren, Paulo Leivas Macalão, missionário Davi Miranda e tantos homens de Deus aí, a quais Deus usou em sinais, maravilhas e prodígios, então perderam a salvação? Certo? Se formos partir por esse contexto. Amém? E eu, pelo menos, nunca ouvi Davi Miranda, em vida, pregar nada relacionado à gravata. Amém? Porque, conforme o texto bíblico que nós lemos, aleluias, o nosso Deus não é Deus de confusão. Amém? Não é Deus de confusão. De forma alguma. Amém? Vamos lá. Tupperware. Amém, meus irmãos? Para quem não conhece a história da marca Tupperware, Tupperware é uma marca. Amém? O correto é pote plástico. Pote plástico com o propósito de se guardar alimentos. Amém? Conservar os alimentos por mais tempo dentro da geladeira. Até existem potes plásticos que não são da marca Tupperware. Amém, meus irmãos? Existem. Eu tenho umas aqui em casa, que é da marca MB. Amém? Tupperware era o nome do dono da fábrica. Amém, meus irmãos? O nome do dono, que era Tupper, né? Então, o Mr. Tupper, né, que é o dono da Tupperware, inventou essa metodologia de conservar alimentos em potes plásticos. Amém? Então, vamos dizer assim, né? Aleluias. Se for para a gente pensarmos que a Tupperware é do diabo, é pecado, então tem muitos fazendeiros que são maçons, né? Muitos fazendeiros ricos, que quem sabe estão aí com envolvidos na maçonaria. Muitas das vezes pode ser que uma verdura que você coma na tua casa, um repolho, um tomate, né? Pode ser também do diabo também. Então o que você vai fazer? Você vai parar de comer tomate? Vai comer repolho, brócolis, alimentos que, aleluias, glórias a Deus, glória a Jesus, eles suprem as nossas necessidades, nossas proteínas. Você vai deixar de comer por causa disso? Porque é pecado? Porque... Amém? A Bíblia lá, a palavra do Senhor nos diz que todo que te puser à mesa, coma, sem nada perguntar, por causa da consciência. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Agora, se a pessoa disser, olha, esse alimento foi consagrado ao ídolo, aí você não coma. Amém? Glórias a Deus. Então, isso são coisas que a Bíblia nos ensina a como sermos prudentes nesse mundo de trevas, meus amados irmãos. Embora esse mundo já está jazendo no maligno há muito tempo, amém? Glórias a Deus, mas ainda estamos nesse mundo. Estamos aqui. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Existem marcas de carros também. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias, que os seus donos, quem sabe, são maçons. E muita gente utiliza carros para dirigir, para transitar para lá e para cá. Marcas de bicicletas, quem sabe, cujos donos são da maçonaria. Quem sabe consagrar o seu produto lá na maçonaria. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Nós não sabemos, não temos como provar. Amém? Porque Deus não é Deus de confusão, meus amados irmãos. Isso a Bíblia é bem clara. Porque o que Deus mostra para alguém tem que mostrar para todo mundo, de igual forma. Amém? Não tem como. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então faça prova com Deus, você que está aí acreditando nessas revelações, em profecias. Glórias a Deus, glória a Jesus. Né? Então estamos vendo isso acontecer nos nossos dias, meus amados irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. E isso está gerando mais confusão na mente das pessoas. Glórias a Deus, glória a Jesus, do que deveria. Se tão somente cada uma dessas pessoas pegassem e se fiassem dentro do que a palavra de Deus diz, aleluias, isso tudo acabaria.
Era fácil de resolver isso. Mas as pessoas pensam, não, porque ele é um homem de Deus, porque ele ora e faz cair fogo do céu. Peraí, gente. Mas a palavra de Deus fica onde nessa história? Aonde a Bíblia fica daí nessa história? Fica para segundo plano? Amém? Então a Bíblia, ela é insubstituível. Amém? E quando vemos irmãos assim acreditando em cada cidadão aí, que se diz homem de Deus, ou quem sabe até uma mulher de Deus aí, né? Tem até as irmãs aí, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quando eu vejo pessoas assim acreditando em tais indivíduos, isso já faz me lembrar aquilo que está escrito dentro da palavra do Senhor, aleluias, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Amém? Glórias a Deus. Estão aí aceitando qualquer revelação, qualquer profecia. Basta alguém sapatear, pronto, tá tudo certo. E a Bíblia? E a palavra de Deus fica onde? Amém? Fica onde nessa história? Quero deixar aqui bem claro que eu não sou contra a revelação e nem profecia. Amém? Não sou. Creio em revelação, creio em profecia, mas desde que tenha base bíblica. Tenha base bíblica. Amém? Tenha base bíblica. É nisso que eu creio. Em revelações, aleluias, que Deus confirma na palavra. Em profecias que Deus confirma na sua palavra. É nisso que eu creio. Amém, meus irmãos? Então, francamente, qual é o pecado que é a pessoa usar um relógio, ter um potinho de plástico para guardar o alimento? Eu tenho vários aqui. Já digo que não é da marca Tupperware, agora só vai me dizer que a marca MB também é pecado. Tá bom? Desde quando comer um chocolate da Garota é pecado? O que tem de tão ruim comer um chocolatinho da Garota? Para mim, pecado, meus amados irmãos, é adultério. Pecado é mentir. Pecado é roubar. Pecado é cobiçar a mulher do próximo. É inveja. É maledicência, é fofoca. Pecado para mim é alguém ficar guardando mágoa no coração, rancor. E esses pregadores aí, que se dizem homens de Deus, que passam as revelações absurdas, aleluias, no fundo do coração deles é pura mágoa. É mágoa, é ressentimento. Eles pregam com ira, não pregam com mansidão. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, o meu desejo é que mais e mais que o Espírito Santo venha estar revelando, sim, ao seu povo através da sua palavra. Porque o mesmo Espírito Santo que usa os irmãos nos dons é o mesmo Espírito Santo que inspirou 40 homens a escrever esse livro santo chamado Bíblia. Porque o que eu estou vendo é pessoas desprezando a palavra de Deus. Desprezando aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, tudo por causa do profeta ou da profetisa do momento. Porque boa parte dessas pessoas, meus amados irmãos, não tira sequer meia hora para estar estudando a Bíblia. Se vocês soubessem, vocês que acreditam nesses pregadores aí, nesses profetas de Araque aí, soubessem o quanto de riquezas tem neste livro santo chamado Bíblia, eu garanto para vocês, se vocês não pararem para escutar esses profetas fajutos aí, nem 5, 10 minutos da sua vida. Eu te garanto. Porque os verdadeiros homens de Deus, profetas de Deus, eles têm, aleluias, a Bíblia Sagrada como seu escudo. Amém? Eles têm a Bíblia Sagrada como seu escudo. Amém? E a própria palavra de Deus nos incentiva a isso. Amém? E quero que saibam que eu não sou teólogo. Amém? Não sou teólogo. Não tenho pretensão.
Tudo que estou falando aqui é a Bíblia Sagrada, este livro santo que vocês tanto desprezam. E se vocês usam este livro, usam de maneira distorcida. Amém? Usam de maneira distorcida. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, comece a se porfiar mais na Bíblia. Comece a se atentar mais porque a palavra de Deus tem a revelar a vocês. Comecem fazendo isso, meus irmãos. Eu tenho um amor tão grande pelas tuas almas, pelas vossas almas. Mas a verdade precisa ser dita, precisa ser falada, precisa ser divulgada. E esse alerta eu precisava fazer. Estou fazendo isso com toda a tranquilidade do mundo, sem medo do que vai me acontecer. Se vai ter gente que vai aqui me criticar por isso, aleluias, o YouTube é um espaço aberto para qualquer tipo, aleluias, de publicação. É uma mídia pública. Amém? O que eu vou fazer com cada comentário contrário, eu vou pegar cada nome, vou colocar no meu caderno de oração e vou pedir para Deus mostrar. E se você que se diz homem de Deus está duvidando ou está fazendo pouco caso desse alerta, faça a prova com Deus se você é homem de Deus. Eu desafio vocês a fazerem isso. Desafio vocês. Se vocês são realmente homens de Deus, vocês dizem ser, então façam prova do que eu estou falando. Glórias a Deus. Façam prova. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, vamos se porfiar mais na palavra de Deus. Vamos estar mais atentos ao que a Bíblia Sagrada tem a nos revelar. Amém? Porque a maior das revelações é a Bíblia Sagrada. Amém? Toda revelação é o complemento da palavra. Amém? Glórias a Deus. E peço para que Deus tenha misericórdia dos tais indivíduos, para que eles venham ao arrependimento. Esse é o meu desejo. Do fundo da minha alma. Desejo que vocês se arrependam, se convertam e que vocês venham conhecer a verdade. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E finalmente, para estarmos encerrando esse áudio, glórias a Deus, glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz assim: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Esse é o meu desejo. Que vocês venham se alimentar do leite racional da palavra de Deus. O leite puro, sem química nenhuma, purinho. Aleluia, tirado da hora. Glórias a Deus, porque esse leite sim é benéfico. O leite da palavra de Deus é benéfico. Amém. E esse leite tenho certeza
que vai dar o crescimento necessário que vocês precisam. Amém? E eu também desejo afetuosamente, como menino, cada vez mais esse leite racional na minha vida. E da mesma forma, desejo para vocês também. Amém? Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Quem vos despede é teu irmão em Cristo, presbítero Marlon Ricardo Bege, pastor dirigente das igrejas pentecostais do Filho de Deus, aqui do estado do Paraná, e também pastor responsável pelos irmãos a larga distância, da igreja pentecostal do Filho de Deus. Amém? Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo.